A atividade de geografia, ela é da página 66 e 67. Então, mas na página 64 e 65 tem algumas informações bastante importantes aqui e relevantes para que você possa responder essas atividades. Aqui está falando do espaço natural brasileiro, as depressões, a planície, o planalto, tem aqui uma imagem. Essa imagem aqui apresenta uma serra, uma chapada, um planalto, a planície, o planalto, a depressão. Então, isso aqui é para você olhar nessa imagem e visualizar o que é cada coisa. E também nós temos aqui alguns exemplos, né, de imagens. No número 1, exemplo de planalto, um exemplo de chapada, como seria chapada, a imagem da chapada, como seria a imagem de uma planície e depois a imagem de uma depressão. Então, vocês vão dar uma olhadinha nessas imagens, o que é cada coisa, para depois vocês responderem as questões, tá? Olha só, no item número 1 de Planalto, tem aqui algumas informações abaixo da imagem também, que são relevantes. Olha só, os planaltos, eles são superfícies elevadas, mas não tão grandes quanto as montanhas. Parecem morros, mas não são morros, são planaltos. São planaltos. Algumas movimentações da Terra. Olha só, mais ou menos planas, ou seja, ela não é tão alta. Plano alto, ou seja, um pouquinho alto, só um pouquinho. Delimitada por inclinações íngremes, ou seja, algumas espécies de morros, né? de montanhazinhas pequenas. Então, geralmente nos planaltos ocorrem muitas erosões. Erosões são buracos grandes, né? Então, nos planaltos tem alguns buracos. E nos planaltos brasileiros são encontradas serras e chapadas. Tá, então lá no meio dos planaltos tem as serras e tem as chapadas. No item número 2, nós temos aqui não tem demarcando, mas são as chapadas. Não, primeiro vem as serras. As serras. Ó, aqui na imagem mostra como é uma serra. Então você vai olhar aí no livro, na página 64, e vai ver aí que tem uma imagem de como é uma serra. E essa serra que está mostrando aqui, ela é em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Essa imagem foi tirada, né, essa fotografia foi tirada em 2016. Então, as serras são superfícies com fortes desníveis, então são bem mais altas que os planaltos. É uma serra, aí geralmente tem aquele ditado, né? Nossa, eu vou subir aquela serra, porque é alto, né? Então, você vai olhar o tanto que é diferente a Serra do Planalto. O Planalto são morros, praticamente, né? Agora, a serra não, a serra é bem alta. E nós temos aqui, na terceira imagem, as chapadas. As chapadas, elas são diferentes. O formato da chapada é diferente. Era como se fosse chapadinha, né? Ela é retinha. Elas criam algumas montanhas, como se fossem montanhas retas. E aqui, essa imagem aqui é da Chapada Diamantina. Na Chapada Diamantina, essa foto foi tirada em 2016, lá na Bahia. Então, a chapada, ela é como se fosse, aqui no topo, ela tem que ser como se fosse uma mesa. Ela é chapada. E ela é reta e chapada. Então, ela é uma espécie de uma montanha, mas ela é chapada. Ou seja, ela é reta. Reta assim. Então, por isso se chama chapada. Na outra imagem, aqui na página 65, nós temos no número 2, agora que é o número 2, nós temos a planície.
A planície, essa imagem aqui, ó, ela foi tirada do Parque Nacional do Planalto, de Mato Grosso, e foi tirada em 2014. Então, essa imagem aqui, você vai olhar que ela tem pequenas ondinhas, né? Pequenas ondinhas, muito pequenininhas. A planície, ela é quase reta. Ela é quase reta. Ela é plana, praticamente plana. Então, ela não tem montanha, ela não tem morro, ela não tem nada. Então, ela é reta. Então, no máximo, ela vai ter algumas ondinhas bem pequenininhas, mas é reta. Agora, a depressão, o nome já diz, depressão buraco. Então, nós temos aqui uma imagem tirada, né, do Parque Nacional dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Ó, Goiás famoso aí, né? Então, nós temos aqui, ó, uma depressão é uma área que foi rebaixada de uma área elevada, ou seja, é um buraco. Não é uma erosão, mas é como se fosse um espaço muito grande de uma área rebaixada. Então, eu tenho uma área normal e eu tenho uma área que foi feito, né, como se fosse, você vai tirando terra daquele local e aí ele vai ficando rebaixado, aquele terreno. Então, ali há a depressão. Então, de acordo com essas imagens, nós temos aqui a atividade da página 66 e 67, nós temos um mapa aqui também, né, o mapa do relevo. Tem aqui na legenda planaltos, depressões e planícies. E vocês vão responder de acordo com o mapa e com o conteúdo da página 64 e 65. Questão número 1. Qual é a forma de relevo predominante no Brasil? Então, nós temos aqui, no mapa, qual que predomina mais aqui? Você vai olhar que lá na legendazinha aqui que tem no mapa, tem aqui, ó. Tem o mapa e tem a legenda para você olhar. Então, essa legenda, ela é onde vai indicar quais partes do território brasileiro que tem mais planalto, mais planície e mais depressão. Então, você vai olhar pela cor: marrom, planalto; amarelo, depressão; verde, planície. Aí você vai olhar qual que tem mais. Aí você vai lá na letra A e vai responder. No Brasil tem mais o quê? Na letra B. No estado onde moro, tem o quê? Aí você vai olhar lá no estado de Goiás, na região, tem mais o quê? Planalto, planície ou depressão? Aí você vai responder aqui. Questão 2. Qual forma de relevo acompanha o rio Amazonas, o maior rio brasileiro em extensão? Aí você vai lá na região do Amazonas e vai ver se tem mais planalto, planície ou depressão. Na questão 3, 2 importantes rios brasileiros são o São Francisco e o Rio Paraná. Ele está demarcado aqui no mapa, está escrito aqui onde está o Rio São Francisco e o Rio Paraná. Veja no mapa e identifique em que forma de relevo eles estão. Ou seja, ali naquela região do Rio São Francisco e do Rio Paraná, o que predomina? Planalto, planície ou depressão? Letra B. Letra A, Rio São Francisco. Predomina o quê? Rio Paraná. Predomina o quê? Planalto, planície ou depressão? Quarta questão. Observe o mapa, né, esse mapa aqui da página 66. E aí depois você vai elaborar. Primeiramente você vai olhar qual que as formas de relevo do seu estado. De novo, né? Então você vai lá no estado de Goiás e vai verificar quais são as formas de relevo do seu estado, só do seu estado. E vai elaborar uma legenda para o seu estado. Aqui nesse espaço que tem aqui, você vai elaborar uma legendazinha. Escolha 2 dessas formas e faça colagens e desenhos ilustrando. Não precisa
só fazer a legenda mesmo.